Fala jovens, tudo bem? Everton Ramos aqui para mais uma aula de VBA. Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre funções e parâmetros. O que é uma função? Uma função diferente do que uma subfunção que a gente está fazendo normalmente para escrever nossos códigos. Uma função é algo que você passa parâmetros para ela ou você pode rodar ela sem e ela retorna um valor para você. Então, por exemplo, você tem uma função x mais 2x, por exemplo. Então, quando você passa o valor de x, ele vai somar um 2, por exemplo, mais 2x. E esse x ele vai trocar os 2x por 2. Então, no final vai dar 6, né? Que é 2 mais 2 vezes x. Então, você também usa funções em programação, que é uma maneira de você economizar código. Por exemplo, você está vendo que você está repetindo muito um cálculo. Você pode pegar esse cálculo que você está repetindo, colocar dentro de uma função e apenas usar esse cálculo direto da função, retornando o valor que você precisar. Vamos ver isso na prática? Beleza, então, gente, eu tenho aqui uma tabelinha que eu montei usando a função aleatório entre, né, só para gerar alguns valores aleatórios aqui para mim. Vamos abrir o nosso Visual Basic, que é Alt F11, ou aqui em desenvolvedor e abrir. Então, vamos inserir um módulo novo. Vou chamar esse módulo de main, igual sempre faço, né? Aqui vamos criar uma subfunção, teste. Então, ela é vazia, ela não recebe nenhum parâmetro, né? Então, o que eu precisaria fazer? Por exemplo, aqui, eu vou criar duas variáveis inteiras, x e y. Se eu precisasse, por exemplo, que, sei lá, retornar um message box do x mais y, vai dar zero porque x mais y não tem nenhum valor, né? Por enquanto. Então, a gente pode colocar x mais 2, por exemplo, mais 3, y mais 2. Então, quando eu rodar essa função aqui, ele vai retornar 5 para mim. Perfeito, normal, né? A gente já aprendeu isso em outras aulas. Só que se eu precisasse, em vez desse message box, fazer várias vezes isso aqui. Então eu vou pegar esse aqui e guardar em valor de z. Aí o z. Aí depois x é igual a 3. Não, vou colocar x é igual a 5. Y igual a 2. Aí z igual a z mais x mais y. Por exemplo, a gente precisar fazer esse cálculo várias vezes. Quando eu apertar play aqui, não vai dar nada, né? Porque não fez um message box. Vamos colocar aqui então só para ver o que está dando. Aqui vai dar 12. Ok. Então, imagine que a gente precisa fazer esse cálculo várias vezes. O que a gente pode fazer para economizar? Eu posso vir aqui embaixo, fora do meu sub, e fazer uma função. Que começa com o código que chama function. Então essa função, aquilo que eu já falei no começo, ela faz um cálculo e retorna o resultado de acordo com o nome dela, com esse nome de variável. Então, por exemplo, se eu colocar isso aqui, ó, soma valor. Então eu estou criando uma função que se chama soma valor. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou colocar dois parâmetros que ela vai receber. Então, valor 1, a gente tem que falar o tipo desse valor, então eu vou colocar inteiro. E o valor 2 is integer. E agora eu preciso falar qual o valor que essa função vai retornar. Então, nesse caso, eu quero que ela retorne também uma inteira. Quando eu apertar Enter, ele já vai assumir esse end function. Então, tudo que eu fizer aqui dentro vai estar dentro da minha função. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que soma valor. Isso mesmo, eu uso o mesmo nome para poder mostrar um resultado que ele vai trazer. Em outras linguagens de programação, a gente usa a função return. Mas nesse caso, a gente usa o mesmo nome dela para retornar. Então eu quero que soma valor retorne val1 mais val2. Ok? Então como é que eu começo a usar isso aqui dentro do meu código? Eu posso vir aqui, em vez desse um monte de texto que eu coloquei aqui, posso apagar eles aqui, né? E aqui no message box, eu posso chamar direto soma valor. E aqui ele pergunta para mim, o que você quer passar? O valor 1 ou o valor 2? Nesse caso eu preciso dos dois, né? Então, por exemplo, se eu colocar 3 e 2 e fechar, o que ele vai fazer? O message box vai chamar essa função, ele vai passar esses dois valores aqui para esse cálculo e depois vai retornar para mim direto na message box. Quando eu apertar play, exatamente 5. Perfeito? Então aqui, por exemplo, se eu passasse x é igual a 3 e y é igual a 2, aqui eu poderia passar direto x e y direto. Quando eu apertar executar, ele já mostrou para mim o resultado. Aqui em funções a gente tem dois tipos de jeitos de passar parâmetros para ela. A gente tem a opção by val
que ele vai passar exatamente esse valor, né? Ele vai pegar esse valor 3, vai copiar esse 3 e passar aqui dentro da minha função. Ou eu tenho a função byRef. O que esse byRef faz? Ele passa a referência dessa mesma variável para a minha função. Então, por exemplo, se aqui, usando o byRef, eu alterar o val1 para 5, e aqui embaixo eu perguntar qual que é o valor de x, vamos ver o que vai acontecer. Então, deu 7 o resultado, e o valor de x mudou para 5. Então, ó, o valor de x antes era 3, quando eu rodei essa função e passei via referência, então na verdade eu não passei um valor copiado aqui para val, eu passei o endereço de memória do x para que ele tanto economizar espaço em memória, quanto quando eu altero um, ele altera o outro. Mais pra frente a gente vai falar disso, e é muito interessante a gente saber que existe isso. Por exemplo, eu quero passar um valor para a minha função e eu quero que esse valor não mude. Não mude as minhas variáveis de origem. Então eu passo ele by vol, ou by val, que é by ou por valor. Então ele vai pegar o valor dessa variável, vai copiar e vai passar para a minha função. Agora, se eu quero que ele passe exatamente o endereço da memória desse valor. Por exemplo, eu tenho uma função que eu tenho x ali. Eu quero calcular esse x e eu quero mudar ele dentro da minha função. Então eu uso o byRef. Certo? Então, por esse caso aqui, eu vou deixar direto o byval. Maravilhoso. Então vamos fazer o teste de novo aqui, ó. O x é igual a 3. Eu chamei essa função aqui. E eu quero ver o valor de x depois de usar a função. Como eu não passei byval, não falei nada, vamos rodar aqui o que vai acontecer. Eu quero que rode esse. 7 e 5. Então, por default ou por padrão, é sempre usado o byRef aqui dentro das minhas funções. Se eu quero que ele não seja byRef, eu coloco byval. Então, quando eu executar, 7 e 3. Então, ele copiou o x, passou a cópia aqui dentro e executou os cálculos para mim. Maravilhoso! Outro uso para esse function é que você consegue fazer funções personalizadas também para a minha planilha do Excel. Então, eu vou até minimizar aqui. Como a gente criou a função soma valor, ela funciona aqui fora na tela também. Eu não sou obrigado a usar sempre lá no ambiente de código. É uma boa prática fazer funções lá dentro, mas às vezes não existe uma função para um caso que você precise na planilha. Então você vai lá e desenvolve uma função nova e usa ela na sua planilha. Só que tem que lembrar de fazer essa função dentro do módulo que esteja dentro dessa pasta de trabalho. E porque se você passar para alguma outra pessoa essa função e ela não tiver esse código que você desenvolveu, não vai funcionar, né? Então nesse caso eu quero fazer igual soma valor. Então, ó, eu acabei de criar a linha de funções. Então o que eu vou passar? Eu vou passar o A2, ponto e vírgula, o B2. Quando eu fechar e apertar Enter, ele vai somar para mim automaticamente. Ele funciona igual o soma, né? Se eu fizer o soma. Só que aqui, ó, o que ele aconteceu? Ele deu um valor diferente. Vamos ver por quê. Para a gente testar o que está dentro do código, a gente vai lá. Ah, aqui, ó, por que está dando um valor diferente? Porque eu estou forçando um val igual a 5 aqui. Então, vamos apagar aqui. Mas, ó, se eu quisesse testar o que está acontecendo na minha função, eu ponho um breakpoint aqui antes, volto e dou um F2, Enter. Ele vai mostrar o que está sendo executado nessa função personalizada. Então, quando eu passar o mouse aqui em cima, eu estou vendo que ele está passando o 134 e depois está passando o 31, que são os valores aqui do A e do B. Só que aqui dentro ele sobrescreve esse val1 como 5. E depois no resultado, ele soma 5 mais 31 e dá 36. Então, nesse caso, vamos arrancar fora aqui. Vamos comentar só. Vamos voltar ele aqui. F8. E agora, igual a 5 de novo, né? Agora deu 0 porque a gente mexeu. Vamos dar F2 e Enter de novo. E agora está dando o valor certo. Perfeito? Então a gente consegue fazer funções personalizadas também dentro do nosso código. Vamos fazer uma função um pouquinho mais inteligente aqui agora. Function. Eu quero testar texto. Tem várias funções legais na internet que você pode copiar. Tem uma que eu uso muito que é para tirar acento. Por exemplo, eu tenho uma palavra com A maiúsculo, depois eu tenho um acento no E. Então, em vez de eu ficar tirando isso da mão, eu tenho uma função que faz isso para mim. Se vocês entrarem no Google e pesquisar tirar acento, função personalizada Excel, vocês vão encontrar ela.
Então, testar texto. Eu quero passar, então, txt a string. Eu quero retornar uma string também. Não tá dando certo aqui, por quê? Ah, eu escrevi function. Tem que ter um tzinho aqui. Então, txt as string e retorna uma string. Então, eu quero pegar desse texto apenas os 4 primeiros dígitos. Então, vamos testar texto. Então, Ctrl espaço. Ele vai receber o write do txt. E eu vou adicionar também o len. O que é o len? O len é a quantidade de caracteres que tem dentro desse texto. Então eu quero exportar. Aqui não coloquei a quantidade de caracteres, né? Vamos pôr aqui, será 3. Lembrando que dentro da nossa programação no VBA, o separador de parâmetro é a vírgula. Lá fora no nosso ambiente da planilha é ponto e vírgula, né? Então, o que essa função vai fazer? Ela vai pegar sempre os 3 primeiros dígitos de um texto e vai juntar com a quantidade de caracteres que tem esse texto. Não sei, apenas como teste, né? Vai que no dia a dia você precisa fazer isso, né? Então, nesse caso, eu quero fazer a nossa função, testar texto. Vou colocar aqui, Everton Barbosa Ramos. Então, igual, testar texto. Ó, nossa funçãozinha já aparece aqui. Se ela não aparecer, você vem aqui em fx, procura aqui, ó, definidos pelo usuário. E vai aparecer as funções novas que a gente tem aqui. Testar texto, né? Quando eu apertar ele aqui e apertar OK, ele pegou para mim da direita os últimos 3 caracteres e agregou com a quantidade de dígitos que existem nesse texto, certo? Outra função legal que eu tenho aqui, ó, essa aqui, ó, string reverse. Isso não tem geralmente nas funções do Excel e é uma função legal para a gente fazer. O que ele pega? Ele recebe um texto, né? E eu exporto esse valor também como texto. Eu pego essa função aqui, ó, str reverse. O que ela faz? Vou mostrar aqui para vocês. Inverso. Não está aparecendo, vamos pegar ela aqui. Fx e definidos pelo usuário e inverso. Ele recebe o parâmetro texto. Quando apertar OK, olha o que ele fez para mim. Ele inverteu totalmente o meu texto. Beleza, gente? Essa aula foi bem rapidinha, mas é muito importante vocês saberem esse conteúdo de funções, porque é de suma importância tanto no seu mundo de programação, quanto quando você for desenvolver macros. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa um curtir aqui embaixo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E se você gosta desse assunto de ciência de dados, de programação, de sistemas, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, gente!